Opa, e aí, Trielli? Fala, Kim. E aí, E Arthur, aí, tudo tudo bem? certo? Tudo Eu tô sem certo. telefone. Tá sem telefone. Não, mas a call hoje em dia não é só por telefone, né? Você faz pelo computador também. Tô fazendo pelo computador. Então, e aí, tudo bem, caras? Tudo certo aqui. E você, o que é que manda aí? Qual a boa de hoje? Tudo bem, semaninha tranquila, né? No mundo. É, como vocês sabem, eu sou artista aqui, né, da turma. Então eu não entendo muito dessas paradas aí que vocês ficam estudando aí, lendo, política, sei que lá. E, pô, liguei pra saber o que vocês estão achando aí do. Tem alguns assuntos que eu olhei aqui que eu queria dar uma aprofundada. Não sei o que vocês acham. É, por exemplo, a gente está com esse movimento da nova direita, né? Uma direita, vamos unir a direita sensata, porque esses bolsonaristas, até eles admitem algum bolsonarismo ali no meio. Isso foi uma coisa que eu vi e que achei interessante a gente conversar aqui um pouquinho. Outra coisa é os Faria Limers, né, que tem a ver um pouco com isso, que estão saindo fora desembarcando geral do governo Lula. E a terceira coisa que me chamou muito a atenção, eu tenho conversado nos bastidores com vocês aí, é essa coisa do Rio Grande do Sul, né? Tipo, ninguém mais fala sobre o assunto, a imprensa esqueceu. Enfim, a gente tem uns assuntos aí que estão voando e que nem pouca gente está conversando. O que vocês acham? Arthur, Vai, comece. Arthur. Começa Vocês aí. perguntou como é que você tá de boa aí, que você falou que tava de boa aí na Austrália, mas eu tô aqui sofrendo com elegância, meu. Porque esses temas não é brincadeira, não. Você começa por onde, Trelli? Então, Não, direita sensata? vamos começar com a direita sensata, né? Porque é um negócio que nos diz respeito até. Eles acham que gente como a gente é a direita maluca, sei lá, como que eles chamam? Chucra. Não é isso? A direita é insensata, né? Eu não sei a opinião do Kim, não. Como a gente está aqui realmente num papo mais informal, entre amigos, eu diria que esse papo furado é a mesma tática sempre que as pessoas querem cancelar ou tirar a autoridade ou a legitimidade de qualquer ideia, de qualquer movimento. Primeiro tem essa técnica aí. O cara eu sou a sensata, significa que o outro é insensato, entendeu? E, na verdade, não é uma direita sensata, nada mais é do que o bom velho, se sem vergonha, liberalismo, entendeu? Os liberais de sempre. Só que, assim, liberal na economia, da turminha do pagando bem que mal tem, mas bancando de pseudo-conservador, ou pelo menos conservador nos costumes, só um pedaço disso, para tentar voltar ao poder e continuar mandando. Então, não existe direito sensato. Esse papo de linha direita significa faz o que eu quero que você faça. Vem aqui, vota em mim e deixa que eu tomo conta. Então, isso para mim não é nenhum movimento que não fosse claro, um desespero aí da turminha liberal para voltar ao poder. Até porque um dos grandes expoentes, que deu uma entrevista enorme, foi o Luiz Felipe Dávila, né? Que é coisa mais morna do que isso. Menos direita. Escreveu um livro, né, pra falar sobre isso. Pois é. Essa sua atuação aí, eu não sei. Sei lá, quando eu peguei isso daí há 10, 15 anos atrás, Brasil, beleza, aquela época que ninguém acompanhava a política, eu acho que seria muito mais fácil, né, e muito menos sem vergonha. Fazer isso hoje, diante de tudo que já aconteceu no passado, é realmente um teste à inteligência. Só que tem muita gente que acaba caindo nesse discurso. Esse é um ponto que, inclusive, eu não consigo, não sei se seria a palavra quantificar, entender, ter uma resposta, uma conclusão final de por que tanta gente ainda cede a esse tal do impulso da união da direita, precisamos nos unir, sabe? E o importante é derrubar o Lula, etc. e tudo mais. Sendo que, vez ou outra, também na rede social você vê aqueles tweets clássicos, tipo do Olavo. Olha, impeachment da Dilma, cara, vai dar errado, porque o que está acontecendo no final do dia é só o MBL tentando salvar o sistema, entregando uma cabeça. Olha no que vai dar.
A coisa foi lá, realmente aconteceu meio como ele esperava. Você vê que o cenário que a gente está no Brasil hoje, a grande discussão que toma conta da direita é a questão da censura, da falta de liberdade. E o que você vê? Grande parte disso é resultado direto da queda da Dilma, né, e da presença do Temer. Se você para olhar a composição que nós temos hoje de determinados poderes políticos, né, o poder mais poderoso político do Brasil, com 11 pessoas, um desses 11 só chegou onde chegou por causa do impeachment da Dilma, o Temer vira presidente, todo mundo, pô, beleza, bacana. E agora a coisa vem mais uma vez com as mesmas pessoas, com o pessoal de novo falando, não, temos que unir, temos que fazer isso, o importante é tirar o Lula. Pô, a gente tirou o PT, inclusive o establishment, em 2018. Bolsonaro venceu, Bolsonaro chegou ao poder. Bolsonaro teve um governo que faltou, para mim, hoje, para mim está bem claro, faltou apoio para o governo, apoio inclusive interno por parte de vários setores. Olhando para trás hoje, eu vejo que o governo Bolsonaro tinha pelo menos 5 grupos diferentes. Você tinha a ala ideológica, você tinha a ala militar, você tinha o centrão, você tinha a ala liberal e você tinha a ala lavajatista. Pelo menos esses 5. Fora quem já estava na máquina desde sempre, que nem tá, o cara que é funcionário público de carreira que está lá também, que às vezes, não, só quero continuar com o meu emprego aqui, fazer o feijão com arroz e vida que segue. E aí, beleza, a gente tirou. O simples fato de a gente tirar, não ter uma base de apoio real, concreta, e nessa história de o importante é tirar o PT, você acabou, inclusive, dando cacife, né? Cacifando esses setores que pensavam, muitas vezes, diametralmente opostos aos setores conservadores. Eu pego algumas das teorias que os próprios liberais defenderam ao longo do governo Bolsonaro. Por exemplo, a gente está agora no Brasil discutindo a questão do mover, a taxa das blusinhas. Os liberais defendiam isso. Paulo Guedes tentou, mas foi Bolsonaro que barrou. E aí, como é que a gente equaciona isso? E quantas vezes Bolsonaro não ficou naquela, né? Ó, se for um pouquinho aqui, vai tomar crítica, vai tomar, né, pedalada no pé do ouvido, porque está indo contra o Guedes, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Aquele papo de sempre, que ficou bem claro ali na questão do Sérgio Moro. Aquele início de final de 2019, início de 2020, quando a coisa já estava ficando feia, quando já tinha gente reclamando do Moro. Eu lembro que teve um tweet do Carlos Bolsonaro que ele questionou uma coisa do Moro. Eu lembro que eu trouxe em vídeo em março de 2020. Já estava rolando Fica em Casa, o pessoal cobrando. Pô, tem que fazer alguma coisa, o povo tem que trabalhar, não pode ficar trancado em casa. E a galera tava, não, deixa disso, esse é o jeito do Moro de ser, não, bababá. Deu um mês, o cara foi, trai o governo, não é qualquer traição, né? Ele trai já apontando na direção aqui, ó, persegue por este caminho. Governo interferindo na PF, que foi uma acusação complicadíssima, porque você deslegitima qualquer crítica do governo em relação à Polícia Federal. Tá entendendo? Assim, pô, olha o que aconteceu. Então, se qualquer crítica que você fizesse, qualquer tipo de operação, não, você tá criticando porque você quer interferir na Polícia Federal. E aí começou a busca e apreensão, tudo que rolou. Fora os outros grupos, fora quem teve CPM das fake news, e agora toda essa turma quer voltar, e a turma tá falando, não, temos que ir na direita, porque o ponto principal é derrubar o Lula e o PT. Algo que vai acontecer na eleição de 2026. Assim, é uma falta de conhecimento histórico, a má vontade, é desespero, é uma mistura de tudo isso. Não tem uma conclusão final, mas eu olho a situação e falo, cara, no mínimo o brasileiro não tem memória. Então, mas você não acha que isso aí não... a galera... Você acha que ninguém compra mais isso aí? Porque, assim, você vê, a cara de pau é tão grande... A galera compra, esse que é o ponto. Então, porque a cara de pau é tão grande que os caras chegaram a fazer uma live com aquele Ângelo Coronel, Madalene Laxo, Luciano Ayan, Marlos Appius... Pra falar o quê? Pra falar o quê? O momento auge da live, pra mim, é quando perguntam pro Ângelo Coronel sobre cadeia e o grande advogado que tá lá na live, hoje, uma ilustre figura da direita, né? Grande defensor sim. da liberdade, ele fala com todas as letras que é difícil calcular as penas daquelas pessoas, tem que ser igual ao Cabral, tem que calcular em encarnações. Mas esse agora é o bastião da direita, né? Então, esses são os direitos. Aí você vê, mesmo o Zema, né, que eu até tenho alguma simpatia por algumas coisas, mas o cara, sempre que ele pode,
ele se apoiou no Bolsonaro para chegar no poder, né? E sempre que ele pode, dá uma alfinetada. A gente tem que aprender, que nem você tem falado, e eu acho que o Arthur também, a gente tem falado aqui, que tem uma diferença entre ser anti-PT e ser conservador, né? Que esses caras todos são anti-PT, beleza, mas não tem nada a ver com o que a gente acredita mesmo. Tanto é que na pandemia, Caiado, que é uma hipótese também que o Chico Graziano levantou lá, os caras na pandemia prenderam todo mundo em casa, nível assim, tipo, não sai, se sair é cana. Aqui em São Paulo a gente teve o Dória que fechou, né, trancou aquelas cenas bizarras do cara soldando porta de estabelecimento comercial. Então as pessoas têm que se ligar, também né? fechou o estado, né, dele. Só esqueceu de fechar as empresas da família. Que era a denúncia da época, né? Lojas Emas estavam abertas. Ô, Trelli, eu até faria, cara, um adendo olhando hoje não só o governo Bolsonaro, que eu acho que foi um governo de 2 anos, né? Porque 2 anos foi de pandemia, então teve um governo de direita no Brasil que estava aprendendo a governar durante 2 anos apenas. Mas olha só, eu não diria que essa turma é anti-PT, tá? Essa turma não é anti-PT, Zema não é anti-PT, nada desses casos são anti-PT. Porque, para entender essa minha afirmação, a gente tem que olhar também como você faz, Kim, assim, olhar um contexto histórico um pouco mais estendido. Que é assim, quando você pega o primeiro mandato do Lula, enquanto o Lula estava naquela época, o Zé de Alencar na vice-presidência, e ele deu o Banco Central e o Ministério da Fazenda para os liberais, então o Lula foi considerado o Lulinha Paz e Amor, né? Foi elogiado, saiu aplaudido por muita gente. O problema começa a pintar quando a parcela que assume o poder do PT é a Dilma, e ela começa uma política com aqueles malucos que trabalhavam com mantra, que eu esqueci o nome desse cara, que era um secretário lá de Fazenda, começou a interferir nas políticas energéticas de preço e usar uma estratégia de economia que não era liberal. Aí, começou a ter um problema econômico, também começou a ter uma série de interferências dessa ala do PT, e dentro do PT começou a existir uma briga. E a Dilma traiu também o Lula, né? A realidade é essa. A Dilma foi para ficar 4 anos e depois de deixar o Lula voltar. Ela falou, não, vou ficar 8. E aí teve todo o evento também da Lava Jato, e aí os liberais que perderam presença no governo da Dilma começaram a ser contra. Mas na mesma hora em que esses liberais sentiram que podiam ter de novo uma entrada no governo do PT, achando que ia ser um Lula 1 ou Lula 2, que poderia de novo assumir o Ministério da Fazenda. Aí até volto, né, uma página anterior. Quando a Dilma sai e entra o Temer, o Temer nomeia o Meirelles, que também tinha trabalhado com o Lula lá no Banco Central, né? Foi Banco Central, nomeia o Meirelles ministro da Fazenda. E aí o Meirelles faz umas mudanças estruturais, ele vira um czar da economia. Então ele pega tudo junto, acaba com o Ministério do Planejamento. Então o Lula, aquele pedaço do Temer, que foi dito como um bom presidente por muita gente, inclusive pelo Alexandre, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que disse outro dia numa entrevista. Até porque assim, o Temer que indicou o Alexandre, não foi? Foi, exatamente, mas quem tomou conta foram os liberais. Então essa galera tá assim, ó, circulando, que é esse negócio que eu chamo do carrossel político. Eles ficam alternando ali entre admitindo ora um cara mais assim, ora um pouquinho mais assado, desde que eles tenham um domínio completo do sistema. Na hora que o cara não tem o domínio completo do sistema, ele vira uma oposição total, entendeu? E isso, de certa forma, aconteceu agora recentemente. Essa direita sensata, ou direita sensata, nada mais é do que o que eles se denominam como liberalismo conservador, ou conservadorismo liberal, entendeu? Um bicho que não existe bem. Só que é estranho também, e não dá para achar que é um fenômeno para mim que é só no Brasil, e por isso que eu acho muito estranho essa coisa, porque ela aconteceu ao mesmo tempo em vários lugares. Entendeu? Aconteceu no Financial Times, nas colunas que os caras começaram a escrever, que você tinha que ter, o conservadorismo tinha que aceitar os liberais novamente, matérias, 2, 3 matérias no Financial Times, uma discussão parecida nos Estados Unidos, não só em Londres, mas em outros lugares da Europa. Então você começa a ver um papo desse tipo, olha, tudo bem ser conservador, a gente entendeu, mas
fica liberal, vamos manter o liberalismo. Entendeu? E o lance, o que é engraçado quando os caras falam, não, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, né? Aí você vai perguntar para ele, tá bom, o que você acha do ESG, da economia verde? O Zema estava feliz que a economia verde avançou no governo dele. Tereza Cristina está falando de mercado de carbono. Porque Bolsonaro não avançou o suficiente com a agenda verde, né? Não é? Exatamente. Essa é a notícia, na verdade. A Tereza Cristina falando de mercado de carbono, né? Então, o Dávila também votou a favor. Qual é o conservadorismo que esse pessoal está falando? Aí você fala assim, não, então tá bom, vamos colocar Deus acima de tudo. A nossa vida é né, regida por Deus, a gente está voltado para ele. Não é isso, também não pode ser exagerado nesse ponto. Aí você pergunta qualquer coisa de costume, no máximo, sei lá, o cara é contra o aborto, às vezes nem é. No máximo o cara tem uma coisa que é realmente aquela coisa, assassinar bebê, não é legal, beleza. Mas não é tão parecido com a gente, assim, né? Com o que a gente pensa da vida. Eu vou até além, Trelli. Eu acho que não é nem só isso, cara. Não é só questão comportamental e você tem razão nas questões da definição antropológica do que é o ser humano, o que é mais importante da vida. Eu acho que pior que não é nem só isso. É porque eles acreditam, quando eles falam essa história, até do aspecto econômico, eles falam e defendem o livre mercado, que nada mais é do que uma cortina de fumaça para você ter os oligopólios e o controle dos globalistas, né, das empresas globalistas. Então, que é diferente do conservador, que acredita na livre iniciativa. Uhum. Quer dizer, se você quiser abrir uma padaria e ter uma rede de padarias, você tem que ter os meios, ou tem que estar disponíveis, de acordo com o seu trabalho, etc., que você possa realizar esse sonho. E esses caras não acreditam nisso. Eles não acreditam nisso e eles são totalmente globalistas, tá? Então, assim, por exemplo, eu estava no congresso aqui em Portugal, eu vi e era sobre, estou no congresso, né? Mas toda a discussão sobre regulamentação financeira de crédito do carbono, ela começa com essa conversa de que é um mercado global, de que é um mercado global, que é uma atividade global, que o Brasil tem que ser global. Quer dizer, é a mesma defesa. É a mesma defesa. Então, esses caras são globalistas, de fato, eles estão preocupados em defender isso. E aí, quando você vê o último ponto aqui, você vai ver um negócio que é muito interessante. Toda a preocupação desses caras com o movimento conservador hoje é que ele defende o patriotismo. Então, ele até aceita os costumes, mas a preocupação dele é com o excesso do patriotismo, porque ele está preocupado em destruir a soberania, porque ele é um globalista. E aí, o que esses caras fazem? Eles começam a dizer que o patriotismo é fascismo. Tá? Então, assim, conservadorismo sem liberalismo é fascismo. Não, e você fala assim, então quer dizer que eu falar que o Google é um exagero, porque é uma empresa enorme que manda em tudo, eu não sou liberal o suficiente? Então o liberalismo está errado. Não tem como ser conservador e liberal ao mesmo tempo. É impossível. Não tem. É uma contradição em termos. Que tu está falando de, eles pensam iguais, tudo mais, PPP, crédito carbono, você vê que é um movimento global. Isso daí, na verdade, é o, sei lá, 3º, 4º, 5º, 20º passo. Porque vamos, de novo, né, trazer para o contexto histórico. A coisa mesmo começa a ganhar corpo concreto, real, tá no papel, de forma organizada, meetings, reuniões, a partir no pós-68. Vem a turma do Clube de Roma, se une, produz o relatório Os Limites do Crescimento. A tese original não era o carbono, era a poluição e escassez de recursos. Produz um relatório em 68, esse relatório dá origem à primeira reunião da ONU da história, que é Estocolmo 72, não da ONU, né, mas uma reunião da ONU focada em meio ambiente. Começa ali, limites do crescimento. Não sei se já em 73 ou foi... foi 73, porque foi o 3º Fórum Econômico Mundial. 3º Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, está lá no site, no Fórum Econômico, tem lá a linha do tempo. O tema do 3º Fórum Econômico Mundial foi o relatório dos limites do crescimento. Então, pauta a ONU, depois pauta o Fórum Econômico Mundial, vem lá de fora para dentro, começa a ter várias publicações, começam a tentar impor a tese para os países em desenvolvimento, Brasil. Quem peita essa situação é Brasil e Índia, né, ambos os governos, assim como a gente vê hoje como diversas nações
que tentam se colocar contrárias a determinadas agendas são alvo de questões econômicas, né? Às vezes até sanções, mas desestabilização da economia. A gente teve a crise do petróleo. No primeiro momento, todo mundo ficou assim, mas o tempo passou e jornalistas da época, sei lá, em 78, a revista Manchete já falou, olha, se não fosse o relatório do limite do crescimento, não tinha uma justificativa para a galera realmente conseguir manipular o preço do petróleo. Teve ali. Depois a gente vai avançando de novo, década de 80, tem mais uma crise do petróleo que abalou o mercado, vem junto com as movimentações do Paul Volcker, Fed, juros americanos 20%. Então, a gente pega assim, momentos que o Brasil vinha dando certo, deu errado, momentos que são globais, aí a galera quer empacotar tudo isso e falar, não, o Brasil deu errado porque o Brasil tinha uma política, sei lá, desenvolvimentista. É uma explicação extremamente simplória. Ou o plano econômico do governo foi totalmente fracassado, sem nunca levar em consideração as variáveis externas. Aí o tempo segue passando, a gente chega em 2004, tem a reunião da ONU, né, porque isso importa, o Why Does It Matter, e o Kofi Annan organiza com CEOs de grandes empresas e os 50 maiores bancos do mundo, se eu não me engano. Acho que foram os 50 maiores do mundo. O Banco do Brasil até participa, já era governo Lula. Ali assina a carta que deu origem à Agenda SG, né, a provocação do Kofi Annan. E quem era o vice do Kofi Annan? Na época era... Esqueci o nome dele agora, mas é um cara que também bem CEO, que atualmente é o presidente da Open Society Foundation. O chefe do Pedro Abramovay. É o número 1 do Soros. É um senhor, esqueci o nome dele agora. Mas enfim, é o que assume. Aí você vê como essa agenda toda cria. 2023 agora, o HSBC fez um portfóliozinho para falar sobre as questões da agenda SG dele. Na primeira página tem um parágrafozinho falando, poxa, olha onde nós chegamos. E quando você olha para essa agenda SG, ela nada mais é do que o desenvolvimento de todas as ideias que o Clube de Roma plantou lá atrás, em 1972. Aí fala, olha onde a gente chegou, tudo junto e misturado. Aí você pega esse pessoal, você vê, é aquela questão de positivo e negativo, a total oposição, para voltar agora porque o Arthur falou e dá algum sentido. Qual é o oposto do positivo? É o negativo. Qual é o oposto do globalismo? É a pátria, é a nação, é o Estado-nação. Você está contra um Estado global, você quer um Estado-nação. Aí você pega esse movimento liberal, você pega alguns movimentos também de esquerda. Do mesmo jeito que estão discutindo essa questão que o Arthur está falando, essa semana na imprensa, aí são aqueles movimentos que você fala, cara, é muito coordenado. A Fundação FHC fez um webinar, uma palestra para discutir sobre nacionalismo na Europa e no Brasil. Problemas, e o autoritarismo. E na abertura do Gilmar Palusa, né, como é apelidado pela imprensa, o ministro de Meio Ambiente falou na abertura que a gente achou que o iluminismo tinha vencido, mas não venceu. E ele pontua dois grandes problemas que voltaram, que um é o protecionismo e o outro é o nacionalismo. Trazendo para o nosso termo, né, a questão do patriotismo, da pátria. E a gente olha a questão do protecionismo, nada mais é do que, cara, eu quero me favorecer. No final do dia, protecionismo é só, eu quero me favorecer, eu quero tirar vantagem. Tô cagando para outro país, tô cagando para o mundo, eu quero vantagem para mim. Então, você vê que é um movimento refratário contra a proteção da própria pátria, da própria nação. É um negócio assim que é tão claro que eu fico, cara, o que tá passando na cabeça desses caras? Você vê qual é o movimento contrário, e era exatamente o movimento encabeçado pela direita conservadora que chega ao poder em 2018, né, com o Bolsonaro. Esse é o grande problema para o establishment brasileiro. Claro, basta você ouvir o que o... Pergunta para todos esses nomes que a gente falou aqui, o Zema, o Graziano, que mais? O Felipe Dávila. O que eles acham da ONU? O que eles acham da Agenda 2030? O que eles acham de todas essas coisas? Eles são a favor dessas coisas todas. E, na verdade, o conservador hoje, que tem a ver com o movimento do Trump, tem a ver com os movimentos na Europa, ele quer justamente se livrar dessa gente. Essa coisa da liberação da maconha, né, dos 40 gramas aí, o cara pode andar com 40 gramas, veio diretamente da ONU, vem desse mesmo pessoal, né? Então, não é só assim, é uma questão economia, ESG, todas as coisas, aborto, liberação de drogas, todas essas pautas começaram ali, né? Então, quando você fala assim, eu sou conservador, mas eu apoio a ONU, eu apoio os globalistas, eu apoio o Fórum Econômico, você está querendo enganar quem, né?
Eu tive aqui na abertura do evento, tá? Que eu vi a fala do Gilmar. E eu vou te falar uma coisa, de todo o coração, cara. Eu, pelo menos, achei honesta. É tão mais fácil, tão mais honesto quando o cara fala, pô, eu achei que o iluminismo tivesse vencido e ele assume que é iluminista, entendeu? É tão mais fácil isso. É mais fácil. Pô, é ótimo. Pelo menos não tá falando que é tá conservador, limpinho, né? É isso, e no final dizendo que é libertário, e defendendo o libertário, comemorando que os libertários estão chegando, entendeu? E que no final, e esse é um ponto importante, no fundo, eles também só querem acabar com a soberania do Brasil, porque o cara fala, pô, vamos revender todos os ativos, não importa, porque o Estado não tem que estar isso, mas não é vender para os brasileiros, né? É para vender para monopólios ou para estrangeiros ou fundos soberanos. Então esse pessoal não tem nada de bonzinho. Agora, pelo menos, veja bem, é muito mais simples e mais verdadeiro quando o cara coloca que ele é iluminista e que realmente o que ele gostaria não é a volta do patriotismo e do amor à pátria, mas, de fato, que tem uma hierarquia de valor, que é a hierarquia financeira, entendeu? Que é o que domina a história da globalização. Então, você pegar assim, a origem, vê só, a primeira discussão, e essa que você falou, assim, a essência da discussão do neoliberal. Em 1929, quando os caras têm a crise lá a grande crise, né, da Grande Depressão, que os alemães chamam de grande crise econômica mundial, o liberalismo, o neoliberalismo, ele sai exatamente culpando as nações. Para ele, as nações, as políticas, onde cada nação escolhe o seu futuro, e escolhe as suas prioridades, acabam impactando em decisões diferentes e, obviamente, resultados diferentes para cada país. E começam a gerar crises. Então, eles falam assim, se fosse tudo hierarquizado, se fosse tudo mais planificado, pô, se você cuidasse apenas das questões de administração e gerenciamento da sua nação, desde que a economia ela vira mundial. Então, esses caras tinham horror ao patriotismo, tinham horror à estrutura das nações. Então, a história do liberalismo é a história de querer esvaziar a soberania, cara, das nações. Isso não tem nada de novo, só que essa turma continuou com a mesma cabeça. E é isso que a gente está vendo nesse movimento, entendeu? E o medo da turma é exatamente o patriotismo, a soberania, que você começa a ter uma autodeterminação das pessoas. Então, no final das contas, eu acho que não é só o liberalismo que a gente está falando. A gente está falando de tecnocratas. Eu até falei isso no Geoeconomia, que quando eu chamei de globalistas à direita. Aí muita gente falou assim, cara, o que é isso? Como assim globalista à direita, né? Existem globalistas à direita e globalistas à esquerda. O globalista à direita é esse cara que entra no nosso meio, ele adere a algumas pautas aparentemente éticas, né? Então ele usa o combate à corrupção, na verdade, não como instrumento para acabar a corrupção de verdade, mas um dos instrumentos para acabar com algumas empresas, né? Favorecer determinados monopólios. Então, esse cara se mete no conceito político da direita, usa dessas pautas, mas no final ele está apontando para um globalismo à direita, que aparentemente é cristão, que aparentemente é conservador, mas é globalista. Então, em algum momento, irá virar contra a gente, entendeu? E essa é para mim, a grande batalha que a gente vive desse tempo, que é uma tecnocracia que se fantasia de esquerda e de direita para criar uma economia planejada, hierarquizada. Na minha área cultural, você falou do nacionalismo e do patriotismo, né? São duas palavras que ficaram meio cafonas, meio antiquadas, cheira a pó, assim, né? Porque Hollywood conseguiu fazer isso. Só que o que está acontecendo agora, eu estou percebendo, é que essa linguagem também globalista, pessoas de mão dada por um mundo melhor, está ficando cafona também. Isso está começando a mudar e muita gente à direita, muitos patriotas, muitos nacionalistas, estão começando a entender que esteticamente também você precisa mexer algumas coisas, deixar mais bonito, mais interessante. E eu acho que está virando um pouco esse jogo cultural também. As pessoas não estão mais com nojinho do nacionalista, do patriota, porque é aquela história, né? Ah, Hitler era nacionalista, então o nacionalismo é ruim. Ele bebia água também. Então, a cultura eu acho que está começando a entender que não tem problema você amar o seu país, você amar a sua
sua cidade, seu estado, seu, né? Desde que você não vá tratar mal os outros, nem nada, mas você vai procurar o seu, que nem o Kim falou, pô, vou procurar meus interesses, às vezes eu vou brigar pelos meus interesses, isso é natural, isso acontece na sua vida íntima, na sua vida em família, na sua vida, né? Não tem nenhum problema nisso. Agora, tem um problema nosso, Kim, da nossa galera, da direita, assim, que eu acho que a nossa galera tem uma direita que ela quer estar na política, mas ela é avessa à política. Então é como se fosse um segmento que misturasse três coisas. Ou teologia, um é academicismo filosófico, o outro é teologia, entendeu? E aí tem uma parte que é política. Então tem uma galera que fala o seguinte, olha só, presta atenção, eu vou pegar um livro aqui, de filosofia, eu vou te dar uma palestra sobre Platão, sobre o filósofo, e eu vou explicar como o mundo deveria ser, como as coisas deveriam ser, entendeu? E as pessoas vão ouvir, quando acabarem, vão dizer, nossa, você tem total razão, Platão é sensacional. E aí esquecer a vida real e falar assim, vão se quase que ter uma epifania e se converter pela filosofia. O outro vai dizer o seguinte, olha, a gente contar a história das bruxas, do paganismo e a política e tal, e aí o cara vai ter uma epifania e vai se converter. E, cara, esquece, né, a questão do drama político. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma batalha real na política, né, que tem as suas diferenças e são conquistas pequenas, porém constantes, que assim que o socialismo foi implementado, né, com muitas conquistas pequenas, mas constantes o tempo todo, cara, quando a gente tem e não consegue tudo, aí de repente essa turma começa a espernear, entendeu? E dizer o seguinte, ó, não fizemos tudo, como se também negociar e ceder alguns aspectos para a gente poder conquistar algumas coisas, não fizesse parte da política. Então ele fala assim, não, nós não negociamos, ou a pessoa adere 100% ao meu manual, né, minha dogmática, ou então não é de direita. Porra, e aí vem, é daí que vem um pouco também das críticas, né, ao Bolsonaro, como se ele tivesse que fazer tudo de acordo com o manual academicista. Pior, como se tivesse o poder, cara, né? Nem o poder. Se ele tivesse o poder e não fizesse, tudo bem, mas não tem, né? Então é uma coisa meio imatura, sabe? Faça tweets, Bolsonaro. Não se cale diante do que está acontecendo. Assim, é uma coisa meio quinta série, sabe? Assim, dessa galera. Então a gente sofre isso. E tem isso, agora alguns estão se apaixonando pelos liberais. Vão ser dominados pelos liberais e vão continuar na mão do Fernando Henrique da vida. Só que, entendeu? E no final das contas é a mesma coisa com o Dória. O que foi o Dória? O Dória foi um movimento liberal que se entrou, globalista, que entrou dentro do bolsonarismo. Entendeu? Enganando muita gente, fingindo patriotismo, mas no final ele era um globalista. Ainda é. E a Faria Lima, hein? A gente se estendeu nessa primeira parte. A Faria Lima abandonou o barco mesmo do Lula? Ou é só impressão? Eu acho que é só impressão. Tem essa tese aí, né? De que os caras estão fazendo tem que jogo. separar a Faria Lima e os empregados da Faria Lima. Os empregadinhos, né? Quem se acha rico, esses aí estão putinhos. Mas a Faria Lima mesmo, quem manda no jogo, pô, os caras estavam com a Haddad, vai ter 2 semanas, reunião privada, saíram da reunião declarando apoio à Haddad, declaração da FEBRABAN, Federação dos Bancos. Então assim, a Faria Lima tá com Lula. Quem não tá é os empregadinhos. A galera que acha que é rica, a custa de pobre. Os empregados desses caras, né? Você sabe que estava no meu painel, era para ser o presidente da FEBRABAN, o Isaac, mas depois veio alguém lá que representa a FEBRABAN, o Isaac não pôde ir, e aí estava lá. E aí é impressionante, já viu? Os bancos, eles basicamente já mergulharam, eles são, assim, não tem nem discussão, é uma apologia completa e total à indústria do carbono e ao ESG. Então, os caras, é óbvio que eles sabem o que estão fazendo, né? Eles sabem o que estão fazendo. Então, assim, agora, eu não acho que a Faria Lima está longe do Lula, não. Eu acho que, concordo com o Kim, pelo contrário. A Faria Lima mesmo, que manda os grandes bancos, o Itaú, sabe? Pô, o Bradesco, o André Esteves, esses caras estão andando de mão dada, estão nadando de braçada hoje no Brasil, cara. Até porque eles não têm dinheiro só na Bolsa Brasileira, que é a que tá ruim, né? Eles devem ter dinheiro no mundo inteiro. Mas não tá é só ruim, Bolsa. Não tá ruim, mas não tá. Porque a Bolsa tá ruim, tá? E os ativos?
Porque, assim, por exemplo, você vê as discussões. O valor da Petrobras caiu. Tem gente que ganha na queda, tem gente que ganha na subida. Mas se você olha para a Petrobras, cara, tanto faz se a Petrobras caiu ou deixou de cair. A Petrobras é uma empresa que produz algo. Petróleo, gasolina, gás. O que dá dinheiro é isso. A gente tá entrando num mundo maluco, que as pessoas acham que ganhar dinheiro é porque a ação valorizou. Não, se o cara não quiser comprar, não quiser vender, não muda nada. O que dá dinheiro é produzir coisas. Produzir. Né? É vender, comprar e vender. Isso que dá dinheiro. Produção. E principalmente bens agregados. Então, assim, essa turma, cada dia mais, compra um ativo aqui, compra um ativo acolá, faz uma negociação aqui, uma negociação acolá. Tá o tempo todo boletando toda essa turma. E aí eu acho que tem outro problema também, da direita no Brasil, que vem desses academicistas, que parece que o pessoal parou no tempo em Olavo de Carvalho. Assim, ó, não sai. Se Olavo, naquela concepção de mundo, Olavo não tinha explicado isso, cara, então não. Então, até hoje, a galera olha pro Lula e fala o quê? Comunista! Isso aqui lá, blá, blá. Aí você fala, peraí, gente, vamos aqui olhar de forma bem clara. Desde que o Lula voltou ao governo, o Lula segue em relação amorosa com Maduro? Segue. Segue com relação amorosa com Venezuela, El Salvador, Nicarágua? Segue. Ele não gosta dos chineses? Gosta. Mas na hora da ação real e concreta, e na hora que tem a bola dividida dos comunistas versus o globalista, qual é o lado que o Lula está tomando? Em todas. Todas foram o lado do globalismo. Tanto que eu chamo ele do vassalo do Biden. Toda a agenda do governo Lula vem passando por agenda verde, agenda SG. O nosso grande comunista emitindo títulos da dívida, né? Títulos soberanos, vinculados a critérios SG na Bolsa de Nova York. O dinheiro está em dólar. Isso daí vai ser emprestado no Brasil em real, né? Tem alguém no meio de campo. Quando você vai olhar quais são os bancos que estão auxiliando essa emissão, você vê, olha só, rapaz, olha quem está no meio disso. Então você vê, olha, como é que pode ser? Aí você vê o Lula, reforma tributária, aí vem imposto do pecado. Aí o Lula vai pro programa Mover, que é mais incentivo verde para carro, para isso, para aquilo outro, e de quebra da taxa as blusinhas. Várias medidas concretas e reais. Aí o Lula vem com o PAC. Qual é o PAC? É o PAC verde. Comprar ônibus elétrico, né? Investir em catavento e um monte de coisa assim. Agora, quais são as medidas comunistas do Lula? Você vê, o próprio MST vem reclamando de uma certa inação do governo. Não é que o MST não tem espaço. Não é que o Edgar Preto lá da Conab tem a questão do arroz, não é ligado ao MST. Não é que o Paulo Teixeira não vai, não é que o Galípolo não foi lá no evento do MST. Só que enquanto o Galípolo vai lá no evento do MST, passa o chapéu, dá uma risadinha, piadinha, o Galípolo tá fazendo live com a Warren Investments, lá do Felipe Salto. Eu acho muito interessante, né? Você, como é o diretor de política monetária do Banco Central, e você faz lives com fundos de investimento, assets. Sei lá, eu acho estranho. Eu acho estranho, né? Pô, não é o Banco Itaú, é o Banco Central, sabe? Então, assim, a informação que você tem do Brasil, sei lá, né? Se você tem algo importante a falar, faz um tweet hoje em dia, né? Dando que tem. Ou então você fala com a imprensa como um todo, mas você fala com um grupo de investimento, me parece meio estranho. É o que se tornou o governo Lula. Se a gente continuar olhando sobre essa ótica, o Lula comunista, você não entende os movimentos que o Lula está fazendo. Vai ficar batendo cabeça. Não dá para simplificar assim, realmente. E essa história, você falou agora de grupo de investimento, os investidores estrangeiros que tiraram uma baita grana aqui do Brasil, isso faz diferença, mesmo que a gente fale dessa coisa do nacionalismo e tal, o dinheiro estrangeiro para investir em coisas aqui não é necessariamente ruim, certo? Também não é necessariamente bom, né? Os caras estão botando esse dinheiro em quê? Título de dívida, ação. Porque no final do dia, o que está gerando emprego? O que gera emprego mesmo no Brasil, gera para valer, é o pequeno e médio empresário que não vê a cor desse dinheiro. Esse dinheiro aí grande, ele teria alguma diferença, pelo menos aos meus olhos, se ele virasse realmente investimento. Você investir empresas, em algo, empresa, né? Uma indústria, que é algo muito caro. Mas quando sai uma Hyundai daqui, ou sei lá, a Hyundai não saiu, mas quando sai uma montadora, Pois é. É um problema. É o que está acontecendo, aí o pessoal saindo. Mas beleza, isso foi uma vez. E o dinheiro continua saindo. Então tá saindo de onde, né? Porque o Brasil se tornou um país de serviço. A maior parte das pessoas hoje presta serviço. Os empregos que tem tendo, a gente não está conseguindo produzir nada.
né, com valor agregado maior. São poucas coisas que o Brasil produz de valor agregado. Meio que a gente tem uma economia que gira em torno da agricultura, né, e pecuária, desde questão de transporte, serviços para essa região e coisas que vêm, né, no fim da linha de todo esse processo. Alguém que falou, a gente exporta café para importar a cápsula Nespresso, né? Pois é. É isso. Kim, eu tenho... veja, não estou falando de argumento de autoridade, não, tá? Estou falando só de tempo, como eu diria lá no Rio, antigamente ficava assim, tempo de esquina, né? Eu tenho 28 anos de mercado financeiro, né? Tenho 48 anos, comecei a trabalhar no mercado com 20 anos. E aí tem algumas afirmações, vou brincar, boas para corte, que já é uma polêmica, mas é verdadeira. Primeiro, ninguém fica rico com investimento em bolsa, cara. Quem fica rico com investimento em bolsa são os bancos, tá? Quem perde dinheiro quando a bolsa cai não são os bancos. Não pensa que a André Esteves perde dinheiro com a bolsa cai, o Itaú. Quem perde dinheiro é o cliente, cara. Assim, quem perde dinheiro de verdade são as pessoas físicas, os clientes, os fundos de pensão. Não é o banco. É igual então, quando assim, aumenta imposto, né? Quem gasta o dinheiro não é o empresário, é o consumidor que vai pagar, porque o empresário vai aumentar o preço. E não acredite que o André pode falar, eu tenho investimento em Petrobras, mas assim, tá investindo no banco dele, que é uma empresa. Ele tem investimentos em private equity, entendeu? Ele tem investimentos como teve na área de Redditor, de saúde, e aí empresas privadas, capital grande, e o cara ganha dinheiro de verdade. E por isso que você está certo quando você fala que é da produção, entendeu? Porque aí sim, para ele investe em atividade produtiva, cara, que ele vai lá e compra mais barato, ou então capital que a gente chama do abutre, né? Que o cara tá meio mal das pernas, ele aperta o cara, compra barato, pega um negócio bom e revende. É isso que o sistema financeiro, o cara ganha dinheiro. Essa história, o cara ganha dinheiro com ações, etc., em bolsa, aquele sonho de que muita gente fala que quero ser o Warren Buffett, cara, não existe, porque traz tudo. Então, só, você quer ser o Warren Buffett? Traz tudo que o Warren Buffett tinha. Uma SEC favorável, influência política, não é só aquela história que o cara conta, né? Enfim, e aqui no Brasil não é isso, uma legislação que favorece, que não existe aqui. Então, assim, a gente não tem isso. Quando a bolsa cai, ou entra o dinheiro, aqui é o que o Kim falou, é verdade, é um capital especulativo que não é necessariamente ruim, entendeu? Não é mesmo. A especulação é ruim, não é verdade. Mas ela não tem efeito, de fato, de crescimento do Brasil. E a culpa também não é do capital, a culpa é que a gente não tem, a gente não gera produto agregado, que é o Kim falou, a gente é uma economia de serviço, a economia da quentinha. Entendeu? É a tia que vende, acorda de manhã, trabalha pra caramba, monta uma barraquinha ali numa passarela da Marginal para vender bolinho e café. Entendeu? Aí o outro vende cachorro quente, o outro cara ali vende o dogão, o outro vende a paçoca. E quando você quer fazer essa economia toda de subsistência. Quando você quer fazer algo um pouco maior, você tem um monte de problema burocrático, né? Claro. Que esses caras acabam não tendo, porque eles são amigos do governo, é só chegar lá e falar, tira essa coisa aqui, melhora esse negócio, e aí pronto, né? Cara, mas olha só, olha como o Brasil... É muito importante entender isso, porque as coisas são dinâmicas. Falei isso hoje, o cara falou assim, porque a legislação trabalhista... Eu falei, olha, a legislação trabalhista do Brasil, a ideia de que ela protege o empregado é uma mentira. Ela não é feita para proteger o empregado, ela é feita para impedir uma empresa de crescer ou inibir empreendedores. Veja só, o que é mais fácil para você hoje? Você é um garoto, você tem 20 anos, você está na faculdade, fala assim, eu quero trabalhar. O que é mais fácil? Você pensar que você vai abrir uma empresa, contratar 4, 5 pessoas, tentar produzir alguma coisa e contratar 4, 5 pessoas, ou você ir para um mercado financeiro, um sistema financeiro, fazer qualquer coisa, lobby, ser advogado, né? Não com nada contra advogado, né? Mas um lobby para fazer o dinheiro circular. Você vai ganhar mais dinheiro com muito menos risco botando dinheiro para circular do que criando valor. Porque só de contratar 4 caras ou 3 caras para trabalhar na tua empresa, você já tem um passivo trabalhista, tem uma conta que, botando dinheiro para circular, você não tem. Então, a estrutura que a gente criou da justiça trabalhista, que não é sozinha, a justiça trabalhista, com a questão tributária, com a burocracia,
com a regulação, com os órgãos de controle. Tudo isso é feito para que as empresas não consigam prosperar. E aí, o que você vai fazer? Ou você vai para a economia da quentinha, ou você vai botar o capital para circular. Então, você vai estar trabalhando indiretamente para os grandes bancos. Aí você tem chance de ganhar um dinheirinho. Entendeu? Então, essa história... Aí o cara fala assim, pô, que o investimento direto no Brasil cresceu. Esquece. O que o cara comprou? O que ele comprou? Comprou terra, comprou commodity, comprou título de dívida aqui, ó, com o Brasil, que tem uma taxa de juros mais alta, né? Taxa de juros real mais alta do mundo. E toda vez esse papo do Banco Central, estamos fazendo isso para reduzir o spread bancário. Nunca reduz. Quer dizer, a taxa de cartão de crédito, depois dessa conclusão da Haddad, de tudo isso, de botar limite, quer dizer, se o cara se endivida, a taxa de crédito rotativo no Brasil é de 400 e tantos por cento ao ano ainda. 400%. Cara, é um roubo, velho. 4 vezes mais. É um roubo. Pô, uma maldade com o povo brasileiro. Então, assim, eu concordo com o Kim. Essa história do mercado financeiro está insatisfeito com o Lula. Eu não vejo isso, entendeu? Eu vejo aqui o seguinte, que eles gostariam, talvez, e aí sim, de estar dentro da Caixa Econômica Federal, tá? Estarem tomando conta do BNDES. Aí é outro assunto, que é quando o Armínio Fraga, por exemplo, fez aquele vídeo clássico que ele fala que o Lula era bom para o Brasil, que o Bolsonaro era um risco, né? Mais ou menos isso. Ele saiu apoiando o Lula. Aí hoje ele fala assim, estou com medo do Lula. Não tem medo, veja só, não tem medo nenhum do Lula. Ele não tem medo nenhum do Lula. Ele está reclamando porque ele não tem espaço no governo, entendeu? Porque o sonho de todo liberal é acabar com o Estado dos outros, mas ele quer o Estado para ele, entendeu? Então eles dominam aí a área econômica, sempre com esse papo de política liberal, e no final, o cara vende as empresas, é sempre a venda das empresas para os amiguinhos. Basta ver os monopólios sempre aí, né? Todos os campeões, como diz o Kim. Campeões nacionais. Sempre para os amiguinhos. Então, eu vejo assim, quando você fala, eu vejo da Faria Lima, eu vejo assim, vejo os caras... aí eu concordo com o Kim. Os empregados meio chateados, porque quando o cliente não ganha dinheiro, ele está ali ganhando salário e bônus, porque precisa eles estão no andar de baixo, né, ali do cassino, mas no andar de cima, meu amigo, os caras estão sempre... Estão comendo caviar na boa. Os que estão reclamando, só estão reclamando porque estão fora do governo ou gostariam de ter um espaço maior do que tem. Entendeu? Ou estão jogando para a torcida, né? Também tem isso. Para os empregados falarem, olha como meu chefe é legal. Também tem isso. Tanto que eles concordam que apoiaram todos o Haddad, né? Entendeu? Apoiaram o Haddad. Aí o cara fala, pô, política fiscal do Lula, etc. Veja bem, o Lula, ele só teve um erro, assim, não me leva mal, milhões de erros, né? Mas na análise dele de mundo, o que ele pensou? Ele pensou assim, eu vou seguir a pauta globalista integral, porque o Lula é um panfletário. Ele aproveita da facilidade de comunicação que ele tem para enganar as pessoas, como todo bom fraudador, né? Pessoa fraudulenta. Ele usa essa capacidade, mas ele pega ideias em circulação e imediatamente puxa, sai repetindo e tal. Ele viu que o mundo e o Biden, a Europa, Macron, os caras tinham essa pauta. Ele pensou, vou puxar essa pauta, vai ter uma sensibilidade no Brasil e eu vou arrumar o dinheiro para fazer o que eu quero, que no final é o pobrismo, né? Que é a sobra da sobra do povo brasileiro. É a carne do pescoço de frango para o povo. Só que ele não tem dinheiro. O Biden não tinha dinheiro, arrumou uma treta, né? 500 conta quanto, né? Arrumou uma treta lá, tá gastando dinheiro pra caramba lá fora, a Europa tá sem grana. Aí ele falou, olha... Tá meio geleião, né? Filha. Não tem grana. Aí você começa a entender que as migrações, as sinalizações do Lula, que o Lula é uma prostituta política, ele não tem ideologia nenhuma. É um então, terno vazio, como eles dizem, né? É um terno vazio, onde tiver indo, empty suit. Então ele olhou para a China e falou, pô, vamos me aproximar da China, porque ali tem dinheiro, entendeu? Vou aqui porque ele tem dinheiro. Aí ele fica oscilando, buscando dinheiro, que nem cachorro revirando lata de lixo. Mas não está vindo.
E o último assunto para a gente fechar, para não se estender também muito, o Kim... o Kim tá acordando agora, quem vai dormir é nós. Você já deve estar tarde aí, né? É isso. Aqui são 11h30. Pô, estamos com 3 fuso horários hoje, hein? 11h30 aí, o Kim deve ser 8h30 da manhã, é isso? 8h30. Eu tô 7h30 da noite aqui. Delícia. Bom, a gente teve aquela comoção que nós mesmo, todo mundo passou no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, e parece assim, né? Parou de chover, deu uma baixada na água, resolveu o problema. Ninguém mais fala no assunto, o pessoal já... E a gente, pelas imagens, pelo que a gente vê, eu conversei recentemente com 2 amigos que estão bem por ali, 2 fontes, né? Agora eu posso falar fonte, tem as fontes, que estão no dia a dia ali, e eles falaram, cara, tá difícil, realmente a gente agora tocou a vida, né? Apesar de vez em quando ainda tá umas chuvas. Mas essas histórias de governo, não mandou o dinheiro que prometeu, a gente está meio que dependendo da ajuda das pessoas ainda, não tem um plano muito claro do que vai acontecer. Como é que vocês estão vendo essa história aí? Porque, cara, a gente precisa continuar fazendo barulho sobre isso, né? Os coitados estão lá. E é um estado inteiro que sofreu um negócio. Mais uma vez aí, né, os liberais. É exatamente isso, né? Devia ter uma ação do governo, querendo ou não, tem que ter, porque o impacto que isso vai ter no Brasil inteiro vai ser gigante. Eu acho que um caminho, assim, só para começar, todo governo ele tem um orçamento. Todo governo tem um orçamento. Lula tem um orçamento. Lula tem os seus programas. Quando começou essa tragédia, na verdade, quando Lula tomou posse, né, e ele vem fazendo isso errado desde o princípio e não vai mudar, mas um governante responsável deveria fazer o quê? Cara, vamos olhar. Quanto dinheiro a gente tem? Como é que a gente está gastando esse dinheiro? Será que a prioridade do gasto do dinheiro deveria ser 1,5 trilhão para o PAC Verde para comprar ônibus elétrico? Ou será que a gente deveria estar investindo em infraestrutura, né, para facilitar a questão de logística, a gente realmente se investir em habitação, saneamento básico, sabe? Sei lá, um desenvolvimento, um aprimoramento da rede elétrica. Mas o plano não é esse. Todo o dinheiro que a gente vê o governo gastando são para coisas que a gente fala, meu Deus do céu, sério? Aí assina esses dias que aqui vai ter agora um programa para filmes nacionais. O que o pessoal chama da mamatinha da Lei Rouanet, né? Aí é isso, para isso não falta dinheiro. Aí agora vai fazer aqui um cartão para isso daqui, um benefício daqui. Aí vai ter agora um plano para o empresário. Não tem dinheiro não, mas a gente vai emitir 2 bilhões em dívida a 6,35 para emprestar a 6,5 para emprestar a 6,35. E essa diferença já está ruim. Não, mas se está ruim essa diferença, vai ter gente que vai estar pegando esse dinheiro a 1% ao ano. Que é que a gente vai fazendo reflorestamento. Então, assim, todos os planos do governo de gasto de dinheiro não passam para ajuda aos mais pobres, aos desabrigados e quem está sendo vítima aí dessas catástrofes naturais como atingiram o Rio Grande do Sul. Você vê, então, dia 11 do 6, 11 de junho, tem uma notícia da CNN aqui que dos 20 bilhões de recursos que foram autorizados, só 6,6 foram repassados, ou seja, nem o dinheiro que foi autorizado, porque você está falando assim, do cara olhar o dinheiro que você poderia gastar, que você está gastando em outros lugares e remanejar. Mas nem o que já foi autorizado está chegando, cara. É um descaso absurdo. Não vou nem culpar só o Lula isso daí, porque no início a Simone Tebet disse, tem que ver também porque cabe aos prefeitos, aos governadores. Sim. E eu não duvido dos próprios prefeitos e governadores não estarem preocupados em realmente, vamos montar aqui um plano aqui para a gente resolver a situação, para a gente começa fase 1, fase 2, fase 3, o que fazer? Assim, é um apagão de ideias da classe política. As pessoas só mostram todo o despreparo das pessoas que estão ocupando cargos no executivo e no legislativo. É uma total ineficiência, é uma falência total do Estado brasileiro. E aí, Arthur, e você? Pô, essa questão, ela podia ser utilizada. Eu vou te falar 2 coisas, né? Uma vertente da comunicação e outra do governo. Mas eu vou botar um ponto anterior. Se você
Um dia a gente conversa mais sobre isso, mas se você for pegar a gênese disso, é muito curioso, porque nada parece maluco isso que eu vou te falar, mas não é. Nada do que está aí, nada mais é do que o que está lá no Vigiar e Punir, o nascimento da prisão do Foucault, quando ele começa a falar da utilização das pessoas como uma mensagem, né? Você não é mais um objeto de informação, mas você é a própria condução da informação. Mas o que eu quero te dizer é que depois por vários motivos dessa caminhada que eu vou pular, para não ficar muito doido isso aqui, o que acontece é que você entra num controle da vontade das pessoas. Esse controle da vontade das pessoas ela é feita com a mesma receitinha de bolo de sempre. Primeiro, urgência total. Tá? Depois, a necessidade de exceções que vão levar à supervisão, e aí uma crise dos meios que levam ao controle social. E aí é por isso que a gente tem vivido um recuo de grande escala das liberdades fundamentais desde essa época. Então, se você olhar, e por isso que eu estou fazendo a comunicação no início, olha o que foi a pandemia. A pandemia tinha momentos que você ligava a televisão e falava assim, cara, isso não vai acabar nunca. O nível de peso que a mídia colocou, de depressão, etc., nas pessoas, era enorme. Aí um dia acordou de manhã, o assunto encerrou. Não existe mais. Acabou. Você achava que não ia acabar, não sei o quê, porque agora transmite transmite pelo ar, transmite pelo cheiro, transmite pelo vento, transmite, se você pensar, mas se você tomar um negocinho, transmite, mas se você não tomar, transmite ainda mais. Para quem... Cara, é uma loucura. E o Rio Grande do Sul foi mais ou menos a mesma coisa. Enquanto interessou o governo e a mídia, eles pegaram e pautaram isso com um senso de urgência e dramaticidade enorme, que eles só deram porque a direita brasileira levantou essa bola nas redes sociais, que começou com o show da Madonna, né? Aí os caras viram que tinha no que caso cobrir. do Rio Grande do Sul, Aí começou, aí eles deram e fizeram a urgência. Mas quando acabou o assunto, ele deixou de interessar, porque a urgência já tinha sido feita a exceção, que era o valor, o dinheiro liberado, o ministério, o evento, o fato político já tinha sido feito. A questão das fake news, né, que foi importantíssimo nesse momento. Isso, tá? Então, assim, tanto que, aliás, você falou um negócio ótimo, porque até hoje, inclusive, na Suprema Corte, eles usam a questão das fake news numa tragédia do Rio Grande do Sul para falar sobre controle social, que é exatamente isso. Crise dos meios, controle social, recuo das liberdades. Só que eles não falam mais da tragédia, não falam das pessoas que morreram lá, não falam das pessoas que perderam as coisas. Entende? Aliás, nem lembro de ter ouvido um número oficial de mortos, porque na Covid era de minutos em minuto, né? Consórcio e mídia para dar, né? Agora não interessa mais. Então eles já fizeram o fato político. Então é a questão da mídia. Então eles usam isso. Agora, de fato, como não tem um plano de reconstrução, porque nós não temos um plano de Brasil, e esse é um problema, e não temos um plano de Brasil, veja só, não é só... Eu queria alertar um ponto assim na cabeça aqui. Não existe um plano de Brasil, porque eu não quero parecer implicante, mas porque os liberais não gostam de um plano de país. Eles têm um plano de mercado. Eles têm um plano do mercado, mas não do país. Tá? É o que o Gilmar acabou falando no evento. Nós precisamos, né? Eu achei que o iluminismo e a globalização tinham vencido. Quer dizer, eu não preciso de um plano de país, eu preciso de um plano de uma hierarquização da economia. Então, eles não gostam de um plano mesmo de país, eles não têm um plano de país. Tanto que eles fizeram e a política entrou isso, e olha só, até a direita compôs esse negócio. A gente falava assim, não precisamos de um cara político, nós precisamos de um cara técnico. Nós precisamos de um gestor. O Dória falava assim, eu sou gestor, como se o Brasil fosse um grande prédio, tá? Que só precisava ser bem gerido pelo seu síndico, porque ele tem dono. O prédio tem dono, tá? Eu só quero que você faça uma boa gestão, mantenha limpinho, bonitinho, arrumadinho, mas não é para você crescer, não é para você ser um país gigante, não é para o país... Não, fique quieto no seu canto. Então, nós temos hoje, na política, políticos que ou são medíocres e não perceberam isso mesmo, todos esses, o Simone Tebet, o Alckmin, o Dória, todos os caras, o Zema mesmo, esses caras são medíocres, não vou falar um aqui que eu penso, porque vai ser polêmico, mas são caras medíocres que
apresentam como técnicos e gestores. E eles não vão ter plano de Brasil. Não tem plano de Brasil. Entendeu? Eles têm plano de execução, mas não são estrategistas. Aí e eles foram contaminados por que tipo de discurso? Por esse discurso, que político tem que ser técnico, não tem que ser político. E é o contrário. Político tem que ser político, cara, e direcionar a técnica, não o contrário. Né? Então a gente hoje não tem um plano de reconstrução do Rio Grande do Sul, não se fala do assunto, não é mais interessante falar do assunto, não existe uma visão de país para isso, e vai ser essa eterna reclamação. Vai chegar daqui a pouco, perto das eleições municipais, aí o Lula vai começar, se tiver dinheiro, a liberar, ou vai tentar gastar, emendas para prefeitos, etc., para ganhar as eleições municipais, para tentar fazer favorecimento, para mostrar que tentou fazer alguma coisa, mas é o uso da máquina, né, como sempre, para conquistar votos. Então, assim, é uma tristeza, mas é uma realidade. E a mídia não está preocupada com isso. A mídia não está preocupada em, de fato, debater nenhum desses assuntos. Eles estão a fim de fazer apologia, entendeu? E a pauta deles. Qual o assunto que domina hoje a mídia no Brasil agora? Entende? Esse vai ser a agenda. Então, daqui a pouco vai ter mais uma confusão. E foi isso qualquer, mesmo, né? Porque foi aborto e agora maconha. Foi bem essa linha da agenda ONU, tentar fazer as pautas avançarem. O que a pauta vai ser isso. É o que eles vão utilizar sempre, entendeu? E aí é por falta de, sim, competência política, cara, falta de amor ao país. Tem muita questão por trás disso. Não é trivial, entendeu? Realmente, assim, não é super trivial essa discussão. Mas, assim, o que eu digo é o seguinte, o Brasil, ele é que nem chiclete, os assuntos são que nem chiclete. Eles são bons enquanto tem açúcar, né? Depois que o açúcar acabou, o cara... Mas, assim, acabou. Não quero mais falar desse assunto. Aí o cara acabou, o Rio Grande do Sul está resolvido. O problema agora é outro. Então, a gente já fala aqui para os nossos ouvintes, a gente está falando só entre nós, não tem ouvintes, né? Aqui é um papo informal. Mas a gente já pede para o pessoal ajudar o Rio Grande do Sul, né? Não parar, quem tiver um dinheirinho sobrando e puder continuar mandando dinheiro, procura aí os Pix pelo que eu conversei com essas pessoas que estavam lá, os Pix de confiança, né? Agora tá faltando meio que grana mesmo para comprar produtos de limpeza, bota, coisa meio sofá, sabe? Uns negócios assim meio básicos. Então, quem puder ajudar aí, não parem, porque os caras estão precisando. Beleza. É isso. Beleza. Bom papo, hein? Gostei. Me clareou bastante coisa. E vocês, tem mais alguma coisa para dizer? Para finalizar aí? O nome do cara que eu esqueci do Soros é Mark Malloch Brown. Ah, bom. Marquem esse nome. Marquem o Mark. Parece maloqueiro, né? Mark Malloch Brown. Mark Maloqueiro Brown. É isso aí. E você, Arthur? Alguma... Não, eu não tenho nada. Eu vivo nessa fé que Deus me dá todos os dias de manhã pra gente não enlouquecer. E não é com o Brasa. O Brasa, cara, ele é uma vítima de muita FDPtice, como diria. Aliás, fazer uma frase tipo Carlão, né? Como diria eu mesmo, FDPtice. Entendeu? É vítima de uma série de mediocridades que a gente mesmo se colocou e influências que fazem a gente ser medíocre. Né? Mas, pô, o mundo tá muito difícil e tá muito sem vergonha, entendeu? Eu gosto sempre da gente lembrar que o mundo sempre foi bastante sem vergonha também, né? Não é uma grande novidade. Mas você falou uma coisa que é importante, cara, que a gente sempre esquece, e eu ouço pouca gente falar. Quando a gente tende a não comemorar as pequenas vitórias e a achar que tudo acabou quando tem uma pequena derrota. Às vezes grandes derrotas, às vezes grandes vitórias. Então, o que vai fazer a diferença, se a gente quiser melhorar um pouco as coisas, a gente vive num mundo que não vai ser perfeito, todo mundo sabe, ir sempre na constância, cara. Essa coisa de... Às vezes desanima mesmo, a gente às vezes conversa aqui, fica desanimado,
mas é a constância, é ficar batendo na tecla, porque não adianta, cara. Quem tiver, é a maratona, quem aguentar mais tempo, não é quem correu 100 metros rasos que vai ganhar. É o cara que consegue. Então, eu sempre comemoro, você sabe disso pra caramba, hein? A gente tá junto, porra, a gente tá junto com um amigo, só para deixar claro, né? Tá? Cara, sempre que eu celebro pra caramba as pequenas vitórias, nossas, inclusive, né? De pequenas coisas que a gente consegue no programa e tal. Mas eu vou te falar que eu sempre tenho uma fé que eu também entendo que a gente planta coisas que não vê, mas Deus nos abençoa com movimentos. Eu digo para você, eu fui em dezenas e dezenas e dezenas e dezenas, cara, dezenas de eventos jurídicos no mercado financeiro durante muitos, muitos, muitos anos. E, por exemplo, eles sempre foram, e o Olavo tinha razão, tem razão nisso, né, como sempre, sempre foram apologia, nunca foram debate. E aí, de repente, começaram a surgir nesses eventos espaços, ainda, veja bem, a gente ainda está sendo tratorado, a gente ainda, né, mas espaços com contraditório. Cara, isso não existia. Então, o cara dá o espaço numa mesa, num painel, por exemplo, onde você tem para críticos do sistema do mercado de carbono, como eu fui, etc., era inimaginável, entendeu? E as pessoas que estavam na mesa, no meu painel, opa, passou um blusão aqui, se assustaram, porque elas nunca estavam acostumadas, não estavam mais acostumadas com alguém com uma visão diferente, era sempre um elogiando o outro. Sabe, gato começa a se lamber, um elogiando o outro. Só que não é só, eu não quero ser cabotino e dizer, pô, você que estava lá. Não, veja só, a gente perturba aí o evento do Gilmar, chamando de Gilmar Palusa, né, essa parada, e pela festividade, pelo excesso, pelo lobby, enfim, pelos exageros do setor financeiro, dos empresários, mas teve uma parada que é legal, cara. Se você olhar, os 3 principais organizadores desse evento, os 3 pilares, tá? Um é o Gilmar, o outro é um cara, esqueci o nome aqui, é o cara da FGV, tá? E o outro é o Carlos Blanco de Moraes, que é um constitucionalista português, professor. Tem livros sobre semipresidencialismo, parlamentarismo, enfim, etc. E sabe qual é o artigo que ele defende, que ele fala sempre, etc.? Que a pauta climática é um neocolonialismo. Esse é um artigo dele. Então, ele, europeu, português, professor de direito, fala: essa pauta climática é um neocolonialismo. E é uma pauta nossa da direita. Essa é uma pauta da direita. Então, você tem um cara nesse evento que escreve sobre isso, entendeu? Escreve, fala que isso é um neocolonialismo mesmo. Então, é importante, cara. A gente está começando a ter espaço em áreas que nós não tínhamos nem ideia, entendeu? Que não é nem imaginável chegar. Então, me dá alegria. Pô, eu me lembro que eu fui a vários congressos do mercado financeiro e da política. Cara, assim, era tudo apologia e a gente queria ser contraponto, não existia contraponto, porque eram as autoridades falando. Você tem hoje a rede social, você tem o engajamento e o alcance do Kim, o trabalho que ele faz há anos. Eu não estou aqui para puxar o saco dele, porque você sabe que eu não puxo, ele é meu amigo mesmo e gosto dele, apesar do humor dele ser péssimo. Mas assim... mas, gosto assim, para música também cara, não é o forte, mas tudo bem. Não. Mas assim... O garoto joga videogame o dia inteiro, faz dossiê, a gente pode fazer. Entendeu? Agora, então, assim, porra, isso era inimaginável, Trelli. No alcance, a gente poder falar do Rockefeller, a tia do Zap, ela conheceu as ONGs, né? Como é que era o nome daquele movimento lá do Estadão? Eu sempre esqueço, cara, que o Kim, eu também não conhecia, que o Kim levantou, a bucha. Cara... essa da bucha foi foda. Então, eu sou otimista nesse sentido, entendeu? Eu acho legal, acho que a gente, reclama muito, assim, de algumas coisas, mas antigamente era inimaginável, entendeu? O Olavo falava sobre isso, que os livros dele não eram publicados. Hoje já virou best-seller. Muita gente lê, é atacado na mídia. Que ótimo, cara, que legal, eu acho ótimo. Então, a gente está lá. Se não tivesse incomodando, tá chegando, se não tivesse incomodando, ninguém ia chamar a gente de direita chucra, né? Isso aí. Maravilha, gente. Então, Kim, bom dia para você.
Bom dia, Kim. Valeu. Vai comer aquele ovinho mexido agora, proteína, um franguinho. Entendeu? Ficar esperar o almoço só. O que tá Você faz demais. jejum no almoço. intermitente? É isso? Não, normalmente eu tomo de manhã leite com alguma coisa, quando acordo só. Mas hoje eu não devo ficar em casa. Então, como eu não vou fazer nada que gaste muita energia, deixa pra comer no almoço. Tá bom. Ok. E você Boa. também. Boa noite aí, Arthur. Vou dormir igual um bebê. E boa Agora. noite a todos. Até o próximo papo Tamo aí. junto. Abraço. Falou, galera. Beijos.